Você já imaginou viver por mais de 150 anos? Pois é, as tartarugas antigas fazem isso parecer fácil. Mas o segredo delas vai muito além da sorte ou da genética. Antes de te contar o que a ciência descobriu sobre essa impressionante longevidade, já deixa o like e se inscreve, porque o que vem agora vai mudar completamente a forma como você enxerga o envelhecimento. As tartarugas estão entre os animais mais longevos do planeta. Algumas espécies, como a tartaruga das Seychelles e a tartaruga gigante de Galápagos, ultrapassam os 180 anos de vida. Um exemplo famoso é Jonathan, uma tartaruga nascida por volta de 1832, que ainda vive hoje, saudável e tranquila. Mas o que explica essa resistência quase imortal? Os cientistas descobriram que o segredo está em múltiplos fatores biológicos. Em primeiro lugar, o metabolismo extremamente lento. Tartarugas consomem pouca energia e produzem menos radicais livres, moléculas que danificam as células e aceleram o envelhecimento. Isso significa que seus órgãos sofrem menos desgaste ao longo do tempo. Além disso, pesquisas genéticas mostraram que elas têm mecanismos celulares de reparo muito mais eficientes do que a maioria dos vertebrados. Seus genes estão adaptados para corrigir danos no DNA e controlar inflamações crônicas, dois fatores fundamentais no processo de envelhecimento. Mas tem mais. Cientistas perceberam algo surpreendente ao estudar tartarugas de diferentes idades. Mesmo as mais velhas não mostram sinais clássicos de envelhecimento celular, como perda de função imunológica ou queda de fertilidade. É como se o tempo passasse de forma diferente para elas. Imagine um organismo em que o tempo parece quase parar. É exatamente isso que os cientistas observaram nas tartarugas. Pesquisas recentes, como as publicadas na revista Science, mostram que muitas espécies praticamente não apresentam senescência, ou seja, não demonstram o envelhecimento biológico típico visto em outros animais. Mas como isso é possível? Tudo começa com o relógio celular. Em mamíferos, as células perdem ao longo do tempo a capacidade de se dividir, e o DNA acumula mutações. Nas tartarugas, esse processo ocorre de maneira incrivelmente lenta. Isso acontece porque seus telômeros, as pontas protetoras dos cromossomos, se desgastam em ritmo muito menor. Telômeros curtos estão diretamente ligados ao envelhecimento e a doenças degenerativas. Mas nas tartarugas, eles permanecem estáveis mesmo em idades avançadas. Além disso, estudos mostraram que elas mantêm uma atividade antioxidante constante, combatendo com eficiência o estresse oxidativo, um dos principais vilões do envelhecimento. O curioso é que mesmo com um metabolismo lento, elas não sofrem os efeitos negativos dessa lentidão, como acúmulo de toxinas ou falhas metabólicas. É como se o corpo delas tivesse encontrado um equilíbrio perfeito entre conservação e regeneração. Outro ponto fascinante é que as tartarugas parecem ter um controle excepcional sobre suas respostas imunológicas. Enquanto em humanos o sistema imune enfraquece com o tempo, nas tartarugas ele permanece funcional e eficiente, protegendo-as de infecções e inflamações crônicas. Mas existe um fator externo igualmente decisivo: o ambiente e o estilo de vida das tartarugas. Na próxima parte, vamos descobrir como o modo de vida delas influencia diretamente na sua longevidade extraordinária. As tartarugas são verdadeiras mestras na arte de viver devagar, e isso é um dos segredos mais poderosos da sua longevidade. Enquanto os seres humanos correm contra o tempo, as tartarugas vivem em um ritmo biológico e comportamental quase meditativo, e isso tem implicações diretas na sua saúde e sobrevivência. Primeiro, o baixo nível de estresse. As tartarugas passam boa parte do tempo em ambientes estáveis, com pouca interação agressiva e poucos predadores, especialmente quando adultas.
Estudos mostram que o cortisol, hormônio do estresse, é muito baixo nelas. E menos estresse significa menos inflamação e menor desgaste celular, algo que os cientistas chamam de homeostase prolongada. Outro ponto importante é o padrão alimentar. A dieta das tartarugas é simples e altamente equilibrada. Folhas, frutas, algas e pequenos invertebrados, dependendo da espécie. Essa alimentação rica em fibras, antioxidantes e minerais ajuda a manter um metabolismo estável e reduz o risco de doenças metabólicas. Além disso, elas comem pouco. E a ciência já provou que a restrição calórica está associada à maior expectativa de vida em várias espécies. Mas talvez o fator mais curioso seja o ritmo metabólico. O coração de uma tartaruga gigante pode bater apenas 4 a 5 vezes por minuto em repouso, e durante o sono profundo chega a 1 batida por minuto. Esse metabolismo econômico reduz o consumo de oxigênio e minimiza o estresse oxidativo nas células. Em resumo, o estilo de vida das tartarugas é o exemplo perfeito de como a lentidão pode ser uma estratégia de sobrevivência. Mas existe algo ainda mais incrível, e que a ciência começou a desvendar há pouco tempo: a resistência natural delas a doenças fatais, como o câncer. Se você acha que viver mais de um século já é extraordinário, prepare-se. As tartarugas não apenas vivem muito, elas quase não adoecem. Pesquisadores descobriram que algumas espécies possuem mecanismos genéticos únicos de proteção celular que reduzem drasticamente o risco de câncer, infecções e falhas metabólicas com o passar dos anos. Um estudo conduzido pela Universidade de Buffalo em 2022, analisou o DNA de várias espécies de tartarugas e encontrou uma descoberta surpreendente. Elas têm múltiplas cópias de genes supressores de tumores, muito mais do que outros vertebrados. Esses genes funcionam como fiscais celulares, identificando e eliminando células danificadas antes que se transformem em câncer. É um sistema de defesa tão eficiente que, em algumas espécies, praticamente não há registro de tumores ao longo da vida. Além disso, as tartarugas contam com uma resposta inflamatória controlada. Em humanos, a inflamação crônica é uma das maiores causas do envelhecimento precoce e de doenças degenerativas. Já nas tartarugas, o organismo aprendeu a reagir de forma equilibrada, combatendo infecções sem gerar danos colaterais. Outro fator é a resistência ao estresse celular. Mesmo sob condições extremas, como falta de oxigênio durante longos mergulhos, as células das tartarugas entram em um estado de hibernação controlada, diminuindo a atividade metabólica até que o ambiente volte ao normal. Isso preserva tecidos e órgãos, evitando o acúmulo de danos. Em outras palavras, elas são mestres em conservar energia e prevenir erros celulares, 2 pilares da longevidade. Mas o que tudo isso nos ensina sobre a vida e o envelhecimento humano? Na próxima e última parte, vamos ver como o segredo das tartarugas antigas pode inspirar o futuro da ciência e da nossa própria longevidade. As tartarugas antigas nos lembram de algo que a ciência está apenas começando a compreender. Envelhecer não é sinônimo de deteriorar. Enquanto a maioria dos seres vivos perde funções vitais com o tempo, as tartarugas parecem ter encontrado um equilíbrio biológico quase perfeito. Uma combinação de genética poderosa, metabolismo eficiente e um estilo de vida sereno. Pesquisas atuais buscam decifrar e aplicar esses mecanismos em humanos. Cientistas já estudam os genes supressores de tumores das tartarugas para entender como eles poderiam inspirar terapias anti-câncer. Outros grupos investigam as enzimas que protegem seus telômeros, com o objetivo de desacelerar o envelhecimento celular humano. Mas o maior ensinamento talvez seja filosófico. A vida longa das tartarugas não vem da pressa, e sim da paciência.
Elas são uma prova viva de que o segredo da longevidade está em viver em harmonia com o próprio ritmo, cuidando do corpo e conservando energia para o essencial. E quando pensamos que algumas delas já estavam aqui antes mesmo da invenção da fotografia, percebemos o quanto a natureza guarda segredos que ainda mal começamos a desvendar. As tartarugas são verdadeiras relíquias vivas da evolução, sobrevivendo há mais de 200 milhões de anos, testemunhas silenciosas de eras inteiras da Terra. Então, se você se impressionou com o que a ciência revela sobre essas criaturas incríveis, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Assim, mais pessoas vão descobrir que o segredo das tartarugas antigas pode, um dia, ajudar a humanidade a viver mais e melhor.